Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você sempre quer ver, a gente sabe disso. Estou muito feliz de você acompanhar os nossos episódios, já passamos de 100 episódios, que maravilha, né? É uma luta, viu, gente, construir esse projeto, mas eu estou feliz, entregando convidados maravilhosos. Vai no YouTube, dá um sinal lá, dá um like, toca aquele sininho, tudo isso é super importante pra gente. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que, apesar dele trabalhar numa empresa que eu presto consultoria, que é a Panasonic, eu não cheguei nele por causa disso, eu cheguei por causa de uma atitude. Ele tinha uma atitude de desenvolvimento de liderança, de querer contribuir com a escassez desse perfil dentro daquela região, e que eu sei que é importante, e eu vi a iniciativa dele. Falei, poxa, que legal ele desenvolvendo os profissionais para se tornarem líderes no futuro. E aí, claro, eu convidei ele porque ele é uma pessoa especial, você vai conhecer tudo sobre ele aqui. Altenir Barbosa, o famoso Bill, né? Depois você vai contar para todo mundo aqui porque é Bill, mas Altenir Barbosa, muito obrigado, honrado, orgulhoso, eu estou feliz da vida porque você é um homem generoso, um homem cristão, que tem um coração enorme, e aí eu queria que todo mundo conhecesse você. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Rômulo. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e de poder conversar um pouco com você. Eu realmente estimo muito esses momentos e gostaria de enfatizar aqui que vai ser um bom bate-papo, vai ser um excelente bate-papo e sei que juntos a gente vai poder aprender um com o outro. É verdade, vamos aprender juntos. E como tem LinkedIn hoje para conhecer, mas eu vou contar para você que está acompanhando, Altenir Barbosa é gerente de operações logísticas na Panasonic, mas ele também é um professor universitário. Ele é graduado em logística, pós-graduado em engenharia logística, especializados em processo, com mais de 15 anos de experiência, também foi prestador de serviço, tem diversos segmentos. Então, assim, se eu contar tudo o que você faz, todas as habilidades, todas as competências que você foi angariando na sua vida, é maravilhoso, é reconhecido ao longo da carreira. Eu estou realmente assim, não vou contar porque vai levar 2 horas, mas você acompanha ele porque ele tem tudo, ele se capacitou, ele foi lá, ele é pós-graduado, tudo que você possa imaginar. Ele é um crânio em logística, mas ele tem um olhar humano para as pessoas que é o que mais me encanta. Muito obrigado, né? Com toda a tua experiência, com todas as suas competências, você também é um ser humano brilhante. Eu agradeço o comentário, né? De fato, as hard skills, né, como nós estávamos conversando aqui antes, né, do início do podcast, elas são de fato muito importantes, mas eu ainda acredito que o fator humano é aquele que decide todo e qualquer jogo, né? Que um time bem alinhado, um time bem engajado, um time bem motivado, ele pode nos trazer resultados extremamente positivos, né? Duro é provar, né, que isso é verdade, para o ser humano tão difícil, não é? Verdade. Dentro de um mecanismo industrial onde a produtividade está no topo da pirâmide, né? Onde o ser humano ainda não é olhado como ser humano. Isso é muito difícil, mas eu acho que a gente não pode desistir, não é verdade? É verdade. Uma coisa que eu gosto muito é da cultura japonesa. E na Panasonic, você bem sabe, né, a gente tem lá a filosofia básica da administração, que foi idealizada pelo nosso fundador, Konosuke Matsushita, né, e tem uma frase dele que eu gosto muito e eu aplico todos os dias na minha vida, né, que pessoas vêm antes de produtos. Acredito muito nisso. E é algo que, além de acreditar, eu aplico todos os dias e para mim, né, pro Altenir, pro gestor Altenir, sempre deu certo. Ter esse olhar mais voltado para as pessoas. Não que a gente não seja preocupado com o processo, não que a gente não seja preocupado com a produtividade, mas, mais uma vez, pessoas que estão com a motivação certa, que estão com o engajamento certo, geram resultados por si só. Não, e depois é interessante você falar sobre isso, porque essa era uma das frases que está na sua rede social e que eu também gosto muito, porque ela é uma frase que traz uma das habilidades para um líder que chama-se convicção. Isso é fato. Né? Sem convicção, meu querido, que liderança você vai querer ter? Exato. É impossível. Né? E aí é aquilo que você falou, né? Pessoas vêm antes de produtos, que a gente consiga convencer todo mundo que é real isso. Né? E que a gente pode fazer um casamento perfeito dentro da produtividade, mas levando o fator humano como ponto principal. De fato é, Romulo. De fato é. Uma coisa que eu tenho
né, certeza é que as pessoas são o nosso maior capital. São o nosso maior capital. E eu falo disso com muita clareza. Quando você fala de convicção, por exemplo, uma das convicções que eu tenho, né, e de fato é algo que me guia, é que eu acredito no potencial humano. E não tem quem tire isso da minha cabeça. Eu acredito no potencial humano. Até que alguém prove o contrário, eu vou acreditar nas pessoas e vou acreditar que eu, né, como líder, como gestor, sou capaz de extrair de dentro delas aquilo que nem elas acreditam. É verdade. Você tem essa capacidade, sim, e aliás, talvez é uma missão. E eu sempre pergunto, faço uma pergunta clássica para todos os meus convidados na primeira vez. Quando que você chegou na Terra e por que você veio à Terra? Você já sabe? eu tenho algumas ideias em relação a isso, né? E falando um pouco do Altenir, né? Já são 35 anos nessa terra, 35 anos, né? Casado, tenho 2 filhas, moro lá em Extrema há 8 anos, né? E desde que eu me descobri gestor, né? E desde que eu me descobri líder, algumas coisas mudaram na minha vida. Aí você vai perguntar assim, mas Altenir, quanto que você se descobriu líder? Ou em qual contexto você se descobriu líder? As coisas aconteceram muito rápido no que diz respeito à liderança na vida do Altenir, né? E eu tive a oportunidade de liderar em todas as áreas que eu me envolvi. Seja ela dentro do contexto religioso, ministerial, seja ela dentro dos contextos de fábrica ou operações, eu tive a oportunidade de ter, né, cargos de liderança. E desde que eu descobri isso, eu descobri uma paixão que eu não consigo explicar, né? Eu não consigo explicar. E eu, de fato, eu acho que eu nasci para isso. E quando você fala assim, Altenir, qual que é a sua missão na Terra, né? Além de buscar ser a minha melhor versão todos os dias, é uma frase que eu uso muito, que eu acredito, e aí agora eu vou usar uma frase de um célebre filme, que eu gosto muito, que chama Cruzada, onde Orlando Bloom, no papel do príncipe de Ibelin, ele diz o seguinte, que homem é um homem que não pode tornar o mundo um lugar melhor. Isso que eu acredito, entendeu? Então é uma frase que eu carrego comigo, além de ser um filme que eu gosto muito, e eu vivo, né, em função disso, em ver não só a minha melhor versão, mas também extrair das pessoas as melhores versões que elas podem entregar, né? Quantas vezes eu não me deparei com profissionais desacreditados na minha vida, na minha, né, carreira, e falar, não, cara, não é assim não, vem cá, eu te ajudo, eu tô aqui, eu te ajudo, na onde você tem dúvida, no que eu posso te suportar, vamos extrair daí, vamos trabalhar juntos e vai sair alguma coisa daqui. Então, eu acredito que essa é a minha missão, né? É a missão de ajudar as pessoas a acreditar nelas mesmas. Quando você era menino, por exemplo, você tinha... Porque quando você fala de ajudar as pessoas, você vai construindo, né, essa missão a partir do momento que você vai crescendo, amadurecendo. Mas lá, menino, logo que você estava com seus 8, 9, 10 anos, você já era um líder? Você já se mobilizava, os amigos? Você tinha essa relação? Já. Na verdade, eu sempre fui aquele menino meio que influenciador, vamos dizer assim, né? Eu lembro que quando eu tinha essa idade que você mencionou, 7, 8, 9, 10 anos, e a gente fazia grupinhos ali, para decidir brincadeiras, por exemplo, para falar como que as coisas iam funcionar, eu sempre estava ali colocando, né, o meu ponto de vista, dando os meus palpites, dizendo, eu acho que assim vai ser mais divertido, eu acho que assim vai ser melhor. Esses são os recursos que nós temos, eu acho que essa brincadeira vai ser desse jeito. E até na escola mesmo, né? Eu digo que na escola eu sempre fui muito para frente em alguns aspectos, né? Sempre gostei de estudar, isso é um fato, sempre. E quando os grupos se formavam, alguém tinha que liderar os grupos, né? Então me recordo de eu liderar, por exemplo, criação de peças de teatro, eu me lembro de eu ser, por exemplo, orador da turma em muitos momentos e eventos, as formaturas do fundamental, por exemplo, e do ensino médio, eu fui orador na turma da faculdade também, então foram coisas que já iam moldando ali as características de liderança e as skills de lideranças desde cedo. Tinha inspiração do pai? Pai e mãe faziam o quê na época? Nada. Eu venho, né, na verdade, de uma família muito humilde, né?
Meu pai trabalhou a vida inteira como supervisor de lavanderia industrial. A minha mãe, durante um tempo da vida dela, ela trabalhou com serviços gerais, limpeza, efetivamente falando, né? Depois de um tempo, ela passou a ser monitora escolar, e aí ela parou, e já tem aí alguns anos que ela está parada, né? E meu pai que vai aí bancando o dia a dia da casa deles agora, né? Porque eu não moro mais com eles, mas vim de uma família muito humilde. Tudo que eu conquistei até aqui foi fruto único e exclusivamente do meu esforço, né? Só para você ter noção, eu comecei a trabalhar com 13 anos em construção civil. E tudo que eu ganhei de dinheiro dos 13 aos 18, eu apliquei em conhecimentos em cursos de informática, de Excel, de inglês e por aí vai. Você nasceu em que cidade? Eu nasci em Buíque, Pernambuco. Você nasceu no Pernambuco? Nasci em Pernambuco. Com 2 anos nós saímos de lá, né, e viemos para São Paulo. Meu pai já tinha vindo já um pouco antes. Tem irmãos? A vida. Tenho 3 irmãos. Tentar a vida em São Paulo. Deu certo, né? Nós viemos para cá, minha mãe e meus irmãos. Naquela ocasião um irmão só e uma irmã, na verdade, a do meio. E aí a gente tem um caçula que já nasceu aqui em São Paulo. Mas os 3, assim, primeiro são pernambucanos. É tão bom quando o pai permite que você possa se desenvolver, né? Te dá, pelo menos, mesmo na relação humilde que você viveu, você foi lá trabalhando os 13 anos e foi investindo em você, sim, né? Sim. Eu acho que é o pensamento da maioria, não posso dizer de todos, né? Que vem de uma condição como a que ele veio, né? De dizer assim, filho, talvez eu não consiga te dar tudo que você quer ou precisa, mas uma coisa eu sei, eu vou te incentivar a buscar o melhor para você, então estude. Invista em você. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? E o dinheiro que eu ganhava, ele nunca fez questão do dinheiro que eu ganhava. Então, o que eu ganhava era meu e eu apliquei, né, no meu próprio desenvolvimento. É importante também você entender que na vida atual muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, né? Porque mesmo vindo de uma família humilde, você não precisou que o seu dinheiro, por exemplo, fosse entregue em casa integralmente. Então, tem aí um privilégio que foi importante para você. Que dia que você nasceu e que mês? Eu nasci no dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. 25 de fevereiro de 1990. 90. O pessoal fala assim, nossa, não acredito que você é de 90, que só tem 35 anos. Eu falei, cara, já rodei bastante. Não, e depois você é millennials, né? Tá ali dentro de uma geração... Dentro de uma geração... conflituosa, né? Conflituosa. Aquela geração que não tem apartamento. Eles falam que é a geração que não teve dinheiro para investir na sua própria casa. É uma loucura, porque agora você tem a geração Z, mas nós vamos falar de diversidade geracional, que é um outro ponto importante. Gosto muito, inclusive. Tinha sonho? Eu queria ser, por exemplo, eu sempre quis ser artista. Estou aqui apresentando, apesar de eu não ter coragem há muito tempo, mas era uma coisa que eu queria. Qual era o sonho do Altenir lá aos 8 anos? Olha, eu me recordo, né, de quando eu era menino, de querer, né, ser jogador de futebol, mas eu sempre fui muito ruim de bola. Então, não ia dar certo de todo jeito esse negócio. Bem-vindo ao clube. Não ia dar certo, não. Deus, né? Porque assim, os meus irmãos e os meus primos, eles jogavam muita bola na rua e eu achava que também tinha habilidade. Tentei, inclusive, participar de alguns peneirões, não deu muito certo, não. Nunca fui selecionado. Meu irmão, por exemplo, foi selecionado algumas vezes, né? Mas eu nunca tive essa felicidade, não. Você é saudosista? Tem saudade da época de 90, 2000, 10 anos? Você tem saudade do passado ou você é um homem que olha o futuro? Não, eu não tenho. Assim, sinceramente falando, para mim, o que importa é o presente e o futuro. O que passou, passou. A gente não consegue mais reverter ou desfazer ou até melhorar, né? Então eu olho com muito carinho, sim, para o passado, para a minha história, para tudo que aconteceu na minha vida, mas tudo que eu faço é focado no presente e no futuro. Eu digo que tudo que o Altenir faz ele é proposital. Tem um intuito, né? Tem algo um pouco mais grandioso envolvido. Então eu olho para o futuro com muito carinho. Você é um homem cristão influenciado por pais e família ou você se transformou cristão no meio da sua trajetória? Eu me transformei cristão depois que eu casei, na verdade, né? Conheci a minha esposa e depois de algum tempo de relacionamento, depois de algumas crises, né, que acontecem dentro do âmbito conjugal, por exemplo, eu me descobri, né,
ou me dei uma nova oportunidade de conhecer Jesus Cristo por uma outra perspectiva, né? Então hoje eu me considero cristão, sim, né? Um homem que anda ou tenta andar segundo os preceitos de Deus, né? Sabendo que nós somos falhos na nossa existência, que a gente tem oportunidade todos os dias de ser melhor, né? Então não posso dizer assim que eu sou perfeito, não, mas eu tenho regras e valores e princípios que norteiam, né, a minha vida aí. A gente tem uma polarização política, mas a gente também tem uma intolerância religiosa no Brasil muito assustadora, né? Eu acho que quando a gente luta por uma religião equânime. Você, como cristão, tenta defender uma religião onde todo mundo tem o direito de defender o que aceita, o que quer para a vida? O grande ponto, né, que eu sempre abordo é que eu tenho as minhas crenças e as minhas convicções, né? Mas eu não posso dizer que a verdade do meu semelhante ela é uma mentira, né? Porque ele acredita naquilo da mesma maneira que eu acredito, né? No meu ponto de vista. Então, se a sua verdade é algo que está te fazendo bem, se a sua verdade é algo que está te deixando feliz, continue acreditando na sua verdade. Se um dia você quiser ouvir sobre a minha verdade, aquilo que eu acredito, aquilo que norteia a minha vida, aquilo que eu tomo como regra, eu vou sentar com todo o prazer do mundo e falar para você um pouco sobre o maior líder que pisou na face da terra, no meu ponto de vista, né? Ele que inspirou não só gerações, né, mas que inspirou a uma mudança geral na história. Eu digo que o mundo ele se divide de duas maneiras, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Isso que eu acredito. É importante. Você acha que o mundo corporativo, que é ácido e muitas vezes frustrante, o ego e a vaidade sempre torneiam ali, né, aquela realidade. Você acha que o jeito que você é hoje permite que você viva nesse mundo, tentando desenvolver e encontrar um oásis dentro de um universo tão áspero? Você chegou num ponto muito interessante. E muito obrigado por essa pergunta, né? Por quê? Porque eu acredito que o princípio da liderança é a humildade, né? Então, eu não sou, eu estou alguma coisa agora. O Altenir não é gerente, ele está gerente na Panasonic. Esse é uma das coisas que me norteia muito. E quando a gente fala de ambiente corporativo, a gente sabe a dificuldade que tem na briga de egos que existe. E eu já venho lidando com isso há 15 anos. Né? São 15 anos gerindo pessoas, são 15 anos em meio a processos e operações. E eu aprendi que, mais uma vez, eu volto, né? Uma base bem forte, uma base bem construída, né? Ela pode trazer resultados assim esplêndidos e espetaculares. O ponto é que, se você perguntar para todos do meu time, se você, né, perguntar para todas as pessoas que teve a oportunidade de trabalhar comigo e vice-versa, eu sou um cara que eu estou muito na operação. Eu estou a todo momento andando na operação. Eu estou a todo momento na operação. Eu faço questão de a minha sala ser no meio da operação, de estar com os meus, porque eu entendo que eles necessitam da presença daquele que tem uma das maiores, né, posições dentro do contexto hierárquico do departamento e a importância de se sentir ouvidos, de o gestor estar presente, do gestor participar do dia a dia deles. Eu sou o cara que eu sento na mesa e tomo café com eles. Eles trazem lá as coisinhas, né? Eu falo, opa, vou comer hoje. Então, é algo que eu acredito muito. Então, a briga de ego, eu tento me manter meio neutro dentro do contexto corporativo, sabendo que em algum momento é inevitável, né? A gente vai ter que colocar o nosso ponto de vista, vai ter que ouvir o colega, vamos ter que chegar em um consenso, e por aí vai. Você é querido, admirado, amado, mas existe o outro que não é querido, que não é amado e às vezes tem mais poder que você dentro de uma empresa. E a inveja é uma coisa que está dentro do mundo corporativo com uma força muito grande. Um dia eu escrevi uma sinopse para uma novela que chamaria O Mal Secreto. Estudei sobre a inveja com o Zuenir Ventura, lendo os livros dele. E a inveja ela é tão poderosa, mas tão poderosa e tão maléfica e invisível, que às vezes atrapalha a vida da gente. Como que é ser um líder admirado e controlar que os meus pares não entendam que eu quero ser melhor do que eles? Olha, Rômulo, eu na verdade cheguei numa fase da minha vida
E a opinião dos outros não me move muito, sabe? Eu não ligo sobre o que as pessoas pensam ao meu respeito, sobre o que as pessoas pensam em relação ao meu trabalho, né? Eu costumo dizer que resultados eles aparecem por si só e eles falam por si só, né? Então, quando você, por exemplo, tem a oportunidade de fazer gestão de uma equipe que estava desmotivada e você muda esse cenário em um período de 1, 2 anos, isso fala muito mais do que a opinião alheia. Como você mencionou, de fato e isso existe, né, em todos nós. Eu não vou dizer nem só nos meus colegas, eu não vou dizer que é algo exclusivo do Altenir. É humano. É humano, né? Eu gosto muito de uma ferramenta que chama janela de Johari, acho que você conhece, né? Todos nós temos lá a nossa janela aberta, a nossa janela cega, a nossa janela desconhecida e a nossa janela oculta. E o oculto, né, aquilo que eu sei e eu não revelo para as pessoas, é o que todos nós temos que lidar todos os dias, né? Então eu costumo dizer que acontece essa questão da inveja, né, essa questão de muitas vezes ter um ambiente ácido por causa do comportamento de outras pessoas, mas que eu particularmente não ligo, né? No que eu puder ser útil, eu vou sempre me colocar à disposição para ajudar no que for necessário, na verdade, todos os meus pares, né, todos os meus liderados e por aí vai. Até porque você tem a obrigação de evoluir dentro desse processo. E como é um processo humano e real e inevitável nessa terra, claro que você tem que olhar isso com outros olhos, porque senão você mergulha dentro disso e não se diferencia nunca. É verdade. E você é uma pessoa diferenciada, né? A forma como você quer elevar você e junto com você elevar as pessoas que estão perto de você é fundamental. Seria um erro muito grave da sua parte você não perceber que o humano é imperfeito. Uma coisa que eu também carrego comigo e eu acho que isso na verdade acaba se tornando uma vacina para mim, é que eu sei que existe uma tendência muito forte do ser humano nos decepcionar. Então, eu posso afirmar categoricamente, né, que já aconteceu de pessoas que nós ajudamos, por qualquer motivo que seja, gerar uma decepção em nós mesmos. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem porque, como você disse, nós estamos numa jornada de descoberta e aprimoramento contínuo. Todos os dias nós estamos melhorando. Todos os dias nós queremos buscar a nossa melhor versão. Queremos ser melhor do que nós somos ontem, né? E isso é fundamental. E eu continuo acreditando no potencial humano até o dia que eu morrer. Eu descobri uma filosofia chamada estoicismo recentemente. E fiquei completamente enlouquecido por isso. Estou lendo, devorando, que é você aceitar essa realidade humana e conviver com ela da melhor forma possível, com as suas falhas, com seus defeitos, sempre levando em consideração que existe um Deus maior, sim, e que o preceito dele é que você faça o bem, não importa a quem, sempre, mas que você tem que entender que a vida é isso. Exato. Né? Que nós vamos ter os invejosos, os maldosos, mas vamos ter os bondosos, as pessoas que serão ajudadas e que vão, ou de uma certa forma, agradecer, ou de uma certa forma, não agradecer e se revoltar e talvez ser injusto, mesmo você tendo ajudado. De fato isso acontece, né? E a gente tem que lidar com isso todos os dias. Todos os dias. Eu costumo dizer que é tão comum, ou é mais comum do que nós imaginamos, né? Esse tipo de situação. Mas eu vivo um dia de cada vez. E aí eu uso aqui, né, uma frase bíblica que eu gosto muito. Jesus disse assim, ó: basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos pelo que vai acontecer amanhã. Não andeis ansiosos pelo que vai acontecer daqui 10 anos. Viva o dia de hoje. E o dia de hoje me basta, porque eu sei que no dia de hoje alguém vai querer me fazer mal. Eu sei que no dia de hoje talvez eu tenha um momento adverso. E o fato é que eu não me precipito em nada. O mundo de hoje te assusta? Em muitos aspectos. No que diz respeito a querer, por exemplo, velocidade. Aí vamos entrar no conceito de geração, por exemplo. Quando eu olho uma geração Z, eu quero as coisas para ontem, né? Quando a gente olha essa questão da maldade também no mundo, eu vejo isso de maneira
muito cautelosa. Eu acho que existe muito potencial no ser humano, sim, mas ainda existe muita maldade em oculto, né? E isso é algo que ainda assusta a gente em muitas proporções, mas eu sigo acreditando. Você nunca acordou dizendo eu não aguento mais, por exemplo, é muita diversidade, é uma barreira muito grande, acho que eu vou ceder. Não, eu costumo dizer que eu sou otimista até demais, né? E às vezes isso é chato. Algumas pessoas, né, têm os seus momentos ali de estar numa vibe deprê, até numa bad, né, no dia. E eu costumo acordar todos os dias agradecendo a oportunidade da vida, agradecendo a oportunidade de ser uma pessoa melhor, agradecendo a oportunidade, né, de poder ser melhor para alguém ou de ajudar alguém. Então, eu costumo ser extremamente otimista. Qual é a regrinha para isso acontecer? Porque não é tão fácil você ser otimista Não. todos os dias. Por exemplo, eu tenho uma brincadeira que é hoje um dia de 0 reclamações. Mas na hora que eu ligo o carro e ponho na cidade de São Paulo, eu nem entrei na esquina, eu já reclamei da pessoa que passou ali na minha frente e que não deveria ter passado ali. Como que a gente faz para ter otimismo, para ser benevolente, para ser resiliente? Olha, uma das coisas que me fez, né, crescer muito nesse aspecto foi depois que eu me descobri cristão, né, que eu aumentei, né, os meus preceitos de fé. Isso me fez melhorar em muitos aspectos. E as poucas coisas que sobraram eu fui tratando no dia a dia. Então, eu olho para a vida como uma dádiva realmente divina e todos os dias eu olho para ela positivamente. Não quer dizer que todos os dias as coisas estão boas, não, tá, Romulo? A gente passa por situações difíceis, a gente passa, né, por momentos de crise, mas em todas elas, eu busco enxergar o copo meio cheio, né? Eu falo, existem pontos negativos, mas eu sei que existe algo positivo daqui. E uma das grandes frases que eu tenho comigo e dentro de mim é: o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu, né, posso aprender com essa situação? Então, quando você fala assim, qual que é o segredo? Os preceitos de fé, eu acho que ajudam muito. Outra, saber que a vida ela é uma dádiva e, como diz, esqueci o nome do ator, mas ele citou certa vez, né? Eu acho que foi um poeta, na verdade, que nós recebemos todos os dias do Banco da Vida 84.600 segundos. Nós precisamos, né, gastar isso da melhor maneira possível até que o dia se finde. E quando esse dia se findar e o dia nascer de novo, nós vamos receber de novo mais 84.600 segundos para gastar da melhor maneira possível, fazendo bem, fazendo, né, o que a gente pode, não apenas pelo nosso semelhante, mas pela sociedade, pelo local que nós trabalhamos, pela nossa família. E são essas coisas que deixam o meu pensamento extremamente positivo. Eu sei que não foi sempre assim. Não. Né? Talvez a forma de você ser cristão fez uma transformação. Sim. Mas você era muito oposto ao que você era hoje antes? Não. Sinceramente falando, não. Eu acho que algumas coisas foram lapidadas positivamente falando, né? Mas eu sempre fui extremamente otimista em muitos aspectos, desde menino. E aí eu falo que entra agora a questão do ego, na verdade, né? Eu acho que da minha fase dos 13 ali, desde que eu comecei a trabalhar até os 18 não, um pouquinho mais, na verdade, 20, 22, 24 anos, eu tive que lidar muito com o meu ego. Por quê? Porque, como eu mencionei aqui, eu tive que estudar, se desenvolver meio que por conta. E nisso eu fui, né, aperfeiçoando as minhas skills no que diz respeito a comportamento e até habilidades técnicas, e eu alcancei espaços profissionalmente falando, por exemplo, que foram muito bons e no curto espaço de tempo. E o meu ego foi junto. Uma das grandes dificuldades que eu tive em algum momento foi opa, volta para a realidade que você talvez não seja tudo isso que você está imaginando. Então, depois que eu me descobri cristão, que eu me converti, uma das grandes brigas que eu tenho é para controlar o meu próprio ego. E se desconstruir, né? E se desconstruir todos os dias, sabendo que dentro dos preceitos de liderança, por exemplo, o meu papel é servir a todos da melhor maneira possível. Então, a liderança servidora é algo que norteia os meus dias todos os dias. Então, eu preciso ser útil para alguém todos os dias. Todos os dias eu preciso, né, fazer algo por alguém
E por nós mesmos é uma consequência. Eu sempre dei o monge executivo de presente. Sempre. Eu já li algumas vezes. Claro, né? A gente sempre, né? A gente quer um conforto. A gente lê o monge executivo, né? Porque a gente vê que Jesus realmente é o maior líder da gente. Olha, você sabe que sim, eu fico imaginando nessa régua de olhando, porque você tem uma luz tão grande, a gente olha para você e todo mundo acho que se apaixona para você com muita facilidade. Não, né? São todos, João. Mas eu acho que é a maioria, porque você é empático, você é suave, né? Além de toda a experiência, o que eu acho muito importante que o podcast permite é que, além de toda a qualificação, a hard skill que você, né, buscou e que é clara, você tem um olhar humano tão poderoso, né? E isso é tão gostoso, é tão legal da gente mostrar para outros líderes que é possível gerar resultados, sim, sem deixar o fator humano de lado. De fato é. Eu acredito muito nisso, né? Nós que somos líderes, nós precisamos entender que o nosso maior papel é desenvolver as pessoas que estão no nosso time. E buscar conhecimento e ferramentas para que isso seja aplicado todos os dias é algo que nós precisamos fazer. Então, eu costumo dizer, e aí lá vai eu para as frases que eu gosto de usar e aplico no meu dia a dia, né? Um dos grandes pedidos que eu tenho feito é que eu possa impactar uma vida de maneira positiva, transformando ela do princípio ao fim uma vez por ano. Eu não quero, né, fazer um grande impacto em muitas vidas, não. Eu quero ter a oportunidade de tornar alguém melhor ou tornar alguém a sua melhor versão pelo menos uma vez por ano. Esse é o pedido que eu faço quando eu acordo de manhã, quando, né, eu tenho o meu momento ali de devocional, de dizer, olha, Senhor, se me der a oportunidade, eu quero transformar a vida de alguém. Eu uso até o exemplo daquele filme, né? Até o último homem, perdão. E no meio da guerra ali do Japão com os Estados Unidos, ele falava, Senhor, me deixa salvar só mais um. Isso que eu acredito. Dentro do contexto de liderança é igual, né? Se nós temos a oportunidade de desenvolver alguém, que a gente desenvolva. Se a gente tem a oportunidade de ser escada para alguém subir, às vezes isso dói para algumas pessoas que estão em posições estratégicas, posições táticas, né? Mas uma das coisas que eu penso de maneira muito, muito positiva é que eu quero que os meus liderados cheguem em lugares mais altos do que o meu. Eu quero servir, sim, de escada para que eles subam. Eu quero servir, sim, né, como uma mola propulsora para que eles estejam em um patamar mais alto do que eu alcancei. Esse é o meu objetivo. Você sabe, quando você cita esse filme, ele fala isso, mas ele tem tanta diversidade, porque toda a equipe, quando ele está caminhando lá, porque ele está caminhando inclusive com o comandante, tudo lá, e os caras ridicularizam ele. Demais. O tempo todo. Então, assim, é aquela história. Eu tenho, às vezes, alguém que vai rir da minha vontade de fazer uma pessoa, eu promover que aquela pessoa seja mais feliz. Você está brincando comigo, né? Você está pensando no mundo da superficialidade, você vai querer me dizer que você vai querer fazer com uma pessoa, lutar para que um dia ela possa ser melhor? Pois é. É difícil, né? Esses são paradigmas que, na verdade, a gente tem que aprender a quebrar todos os dias. Porque o ser humano, numa condição natural, o que ele vai fazer? Olhar para o seu próprio umbigo. Ele vai olhar para o seu próprio umbigo. Então, paradigmas como esse, eu busco quebrar todos os dias. Através de ser um exemplo no que diz respeito na liderança, de buscar a minha melhor versão todos os dias, de lidar com o meu eu oculto todos os dias. Então, são coisas que, por mais que para algumas pessoas sejam supérfluos, para mim é uma verdade. Porque eu aprendi a amar o meu próximo como a mim mesmo. Olha, você sabe que eu queria que a gente passasse 5 horas aqui falando sobre isso. Com todo prazer do mundo. Não é bom? Porque assim, eu sinto tanta carência, tanta vontade.
Eu já fiz palestras na Panasonic e eu estava comentando com você antes da gente entrar. São pessoas tão queridas, tão amadas, assim, sabe? É como se eu fosse uma estrela e eu nem sou. E as palavras que eu levei para elas são sempre com esse intuito delas serem melhores, delas serem felizes, porque eu sei o esforço que é para trabalhar lá todo dia, para chegar lá na hora que chega. Então, assim, ter uma pessoa que, além de todos os resultados que a empresa precisa, porque ela está lá para isso, você enaltecer, fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas por aquilo que elas fazem, é tão maravilhoso. Esse é um ponto, né? Eu costumo dizer que o líder, o gestor, ele tem uma tarefa muito difícil. Você precisa equilibrar resultado e pessoas. É uma briga que muitas vezes chega a ser até a ser desleal. Por quê? Porque você focar muito no que diz respeito ao resultado, você vai gerar um fator desmotivacional no seu time. E se você focar muito no fator humano, o resultado não vai vir. Você tá então você tem que manter essa balança muito bem equilibrada. E isso é, dentro do contexto da liderança, dentro do contexto da gestão, algo que a gente precisa aprender a desenvolver todos os dias. Porque quando nós falamos, por exemplo, de estilos de liderança, a gente vai falar sobre liderança autocrática, liderança liberal, né, liderança democrática, mas uma que eu gosto e eu tenho aprendido a usar muito é o contexto situacional. Eu acho que cada momento exige um momento. Participativo, né? Cada momento exige uma condição dentro do contexto da liderança, né? O contexto dirige a situação. Isso, exato. Então, em algum momento eu vou ter que ser um pouco mais autoritário, em algum momento eu vou ter que ser um pouco mais liberal, em algum momento eu vou ter que participar o time das decisões e ser mais democrático. E é exatamente nisso que eu acredito. E é isso que norteia os meus dias. E é aquela pergunta, como você reage ao seu desvio moral? Não é? É essa pergunta que a gente tem que fazer para todo mundo, porque nós erramos moralmente, nós mentimos, nós omitimos todos os dias. Todos os dias. Mas como que a gente reage, né, dentro do contexto ali da empresa, porque nós temos um problema de saúde social muito sério, gerado pela própria pandemia. Pessoas muito doentes, ansiosas, deprimidas lá dentro da empresa. É verdade. Né? E não dá para você ser o psicólogo, porque não cabe ali. Mas não ouvir, não trazer uma escutativa dessas pessoas é um erro muito grave. É um erro muito, muito, muito grave. Inclusive, algo que eu estimulo o meu time a fazer todos os dias. Nós falamos sobre isso na última segunda-feira dessa semana. Nós falamos sobre escutativa. Fala assim, cara, existem alguns momentos que eu vou andar na operação e a minha pergunta para os meus colaboradores é: como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus projetos? Né? Quer falar alguma coisa? Eu acho que... E aí tem que tomar o ponto de atenção, né? Porque assim, alguém vai aceitar e alguém vai querer falar. E aí, no momento que nós temos, né, de ensinar os nossos líderes, e nós temos, né, de desenvolvê-los, quando alguém falar que quer falar com você, entenda que ele, como colaborador ou como pessoa, é a parte mais importante e que precisa ser ouvida. Então, para tudo que você está fazendo e dá atenção, olhando nos olhos, ouvindo ativamente o que ele está falando. Não indague, não interrompa, escute o que o seu colaborador tem a dizer. E depois que você escutar, depois que você processar o que você recebeu, então você ajude, não julgue, não seja, né, desonesto em alguns pontos, não seja desleal em alguns pontos, não defenda o seu ponto de vista. Seja imparcial naquilo que você vai falar. Isso que nós temos que aprender a praticar todos os dias. Gosto muito, muito de falar sobre escutativa. Gosto muito, muito. Comunicação não violenta. De comunicação não violenta. Né? Marshall Rosenberg, gosto muito disso. Também, acho muito importante. Você sabe que eu trabalho com uma ferramenta, uma metodologia HOPE, que é Human Organizational Performance, que a gente usa, e que um dos princípios, dos 5 princípios é: a resposta do líder importa. E é fundamental, né? Nós chegamos para um líder e não temos a resposta necessária, e ali se constrói, né, uma relação ruim que vai, né, como rastilho de pólvora, quando na verdade, se ele tivesse uma escutativa, ele constrói um outro movimento daquela pessoa quando ela deixa aquela sala. De fato é. Algo que eu pratico muito na minha operação, né, a qual eu sou responsável dentro da Panasonic,
é em algum momento do ano trazer todo o meu time operacional para minha sala. Eu for fazendo grupos de 3, 4, inclusive eu startei isso já nesse ano, não concluí ainda, né? São muitas pessoas, mas acredito que eu já tenha conversado com 50%. E a ideia é concluir, né, em mais 2 ou 3 meses aí toda essa conversa. Eu trago eles para a sala e eu falo, eu quero agora, nesse momento, ouvir vocês. Então você é um líder que fica sabendo que as pessoas falam sobre você. Com certeza. Com certeza. Seja bom ou seja ruim. E as pessoas ainda se sentem à vontade de trazer para mim coisas que outras pessoas, que talvez não concordem muito com o perfil do Altenir, que não concordem muito com o jeito do Altenir de lidar com as coisas ou gerir as coisas, também falam. E para mim tudo é construtivo. Tudo. Tanto que uma coisa que eu também, né, ensino aos meus liderados é, sempre que você aplicar um feedback, no final do feedback, pergunte o que a pessoa tem a dizer sobre o seu feedback. E esteja preparado para aquilo que ela vai despejar em você. Porque se você tiver conduzido o feedback de uma maneira legal, provavelmente ele vai ser reflexivo. E a pessoa vai sair dali fazendo um exercício construtivo na cabeça dela. Agora, se você não tiver conduzido da melhor maneira possível, você vai ouvir uma carrada de coisa. Esteja preparado para isso. E cresça com isso. E a regra é agir em vez de reagir. Exato. Né? Olha, meu Deus, nós não vamos nem falar sobre logística, porque... não dá. Meu Deus, é tanta coisa maravilhosa sobre liderança, sobre o papel humano que você tem, com tanta sabedoria, que a gente vai instigando. Eu nem falei, porque você é um homem de logística, a gente vai falar de logística, gente, mas como que eu vou falar de logística com ele? Trabalho com logística. Ele trabalha com logística, vocês sabem disso. Não é fácil você gerenciar, né, um grupo de pessoas, né? O sistema logístico, o uso da empilhadeira, da transpaleteira, o cuidado com a segurança, com a qualidade. É a conversa, né? Para que essas pessoas se sintam valorizadas, é o feedback. Para você ter um bom resultado dentro daquela cadeia de suprimentos, você tem que fazer o manejo daquelas pessoas da melhor forma possível. Com certeza. E eu falo que o time operacional ele é muito carente, muito carente de líderes que, né, parem em algum momento do dia para ouvi-los. Não tem tempo, né? O tempo está sempre ligado a isso. Mas eu acho que é uma questão de prioridade, na verdade. Mesmo. Nós falamos aqui, de fato, quando nós falamos, por exemplo, da indústria ou até de operações logísticas, o resultado ele grita muito no ouvido dos gestores. Uma coisa que eu acredito muito, né, Rômulo, é que como gestores nós temos um papel fundamental. Em algum momento do nosso dia, nós deveríamos parar para ouvir os nossos colaboradores. Quando nós falamos da base operacional, por exemplo, uma das coisas que eu sinto é que eles são extremamente carentes em relação, né, a esse acompanhamento, a essa questão da escutativa, como nós estávamos discutindo aqui. Da valorização. E nós temos, né, que ser participativo no dia a dia deles. Eles já têm uma pressão muito grande no que diz respeito a resultados. E dentro do contexto industrial, dentro do contexto de operações logísticas, isso é algo que também nos norteia. Nós, né, vivemos por resultado. Mas nós precisamos entender que as pessoas são parte fundamental disso. Que o resultado ele não vai vir se nós não investimos no capital humano. Quando eu falo do capital humano, eu não falo só da operação em si, mas eu falo também da liderança. Existe uma necessidade, você conhece a nossa região, por exemplo, de empoderamento da liderança de maneira muito forte. Os líderes não se conhecem. Os líderes, eles não sabem minimamente o que é necessário para ser um bom líder. E aí, né, foi nisso que eu enxerguei uma oportunidade de falar, não, eu consigo, né, ajudá-los a se desenvolver, a melhorar. Começo com os meus, né? Porque é um dos princípios básicos de um gestor desenvolver o seu time. Então, começo aplicando teorias, ferramentas e treinamentos no meu time e estendo isso para a região, através de palestras gratuitas, através de parcerias como, por exemplo, com a FAEX agora, onde nós vamos lecionar aí no final de semana um curso para líderes de alta performance. Então, a ideia é levar esse conhecimento voltado para a condição humana de maneira mais forte para as pessoas daquela região. E de fato a operação, as pessoas que estão no chão de fábrica, as pessoas que estão no chão da operação, elas precisam de atenção. E claro que eu cheguei em você por causa disso, porque como
palestrante em alguns movimentos lá, eu sabia dessa carência, até porque eu conversava com o Vinícius também de RH, e é uma carência. E quando eu vi você se movimentando para desenvolver suas equipes, dando oportunidades deles serem melhores, de crescerem na carreira, e também para a região, eu falei, poxa, que legal o papel que ele está fazendo. É muito fácil jogar uma pedra, né? Aqui não tem profissional capacitado, habilitado, não tem como resolver isso. É fácil. Agora, o mais difícil é você pegar aquele profissional que está ali disponível e que é um tesouro e que está escondido. Eu parto do princípio que em algum momento, né, Romulo, assim como foi contigo, assim como foi comigo, alguém deu o primeiro crédito para nós, né? Alguém olhou assim e falou, nossa, o Romulo tem potencial, o Altenir tem potencial, eu acho que existe uma possibilidade de investimento. E eu acredito muito nisso. Como você mencionou, nós temos pedras brutas naquela região, que podem ser facilmente lapidadas. O ponto positivo é que muitos querem e tem muita sede no aprender e no querer se desenvolver. E talvez estava faltando alguém que fala, não, então se você quer aprender, eu estou disposto a dividir contigo aquilo que ao longo da minha trajetória eu adquiri, sabendo que talvez eu não saiba mais que você. Talvez você saiba muito mais que eu. Mas não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes que juntos, somados, podem trazer algo grandioso. Saberemos mais juntos e sempre não saberemos nada. Não é verdade? Agora, é muito interessante você falar isso, porque dentro disso que você está dizendo, do contexto humano, tem diversidade, tem equidade, que nós temos problemas graves dentro da estrutura, nós temos igualdade de gênero. Você é um líder que se preocupa com a diversidade do seu time, você respeita essa decisão, temos aí essas pautas que até agora sofreram um baque ali, aí politicamente vamos falar. Mas você cuida disso, da diversidade, da igualdade, da equidade, mostrando os valores dentro da empresa para isso. Com certeza, né? Eu não vou entrar no mérito da empresa nem da questão, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas, por exemplo, onde o quadro de liderança era 100% masculino, né? E aí, chegando lá, eu falo, isso não está certo. Eu acho que nós precisamos de um toque um pouco mais delicado, precisamos, né, de condições melhores para o nosso time, talvez um papel, por exemplo, feminino, ele pode abordar melhor essas questões. Eu já cheguei a fazer movimentos em empresas que eu passei de reduzir em 50%, por exemplo, a liderança masculina e inserir dentro do contexto mais mulheres. Da mesma sorte, eu tive oportunidade, né, de trabalhar com pessoas que não se identificam dentro das suas questões de gênero, que foram, para mim, profissionais de excelentes entregas. É por isso que eu digo que nós não devemos entrar no mérito do sim, do não, e ali nós abordamos características profissionais, entregas, né? Pessoas que têm as skills necessárias para desenvolver aquele trabalho, né? Eu não vou citar nomes aqui, claro, mas eu lembro pelo menos de 4 ou 5 colaboradores que eu tive que tiveram entregas excelentes. Um deles virou um líder em uma das minhas operações, e até hoje, quando eu encontro com ele na rua, né, ele fala, chefe, eu nunca vou esquecer de você. Eu nunca vou esquecer de você, porque você, além de respeitar aquilo que eu acredito que era a minha felicidade, você me deu uma oportunidade de crescimento. Eu saí de assistente administrativo e virei um líder sob a sua gestão. Hoje o nome dele é Felipe, né? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O Altenir é um excelente mentor e destaca a sua humanidade, a ética, a capacidade de trabalho, o rigor e a forte orientação para resultados. Sou-lhe muito grata pelos ensinamentos transmitidos. Na sua rede tem as recomendações que são inúmeras. Essa é apenas uma da Rosângela Aparecida, entre tantas recomendações que falam de você. Então, acho que sim, um líder, sim, independente da situação, onde ele está e qual empresa ele está, olhar a igualdade, olhar a equidade, o yin-yang, a energia yin-yang dentro de um time, ele é essencial, né? Ter esse movimento da diversidade geracional, 5 gerações, todas no mesmo local, com comunicações muito diferentes. Um líder tem a obrigação de saber manejar tudo isso e ajudar as pessoas a se entenderem. De fato, de fato. E algo que eu acredito muito, na verdade, Romulo, né? Quando nós falamos, por exemplo,
de dificuldade de comunicação com gerações, eu falo sempre para o meu time que nós precisamos saber abordar todas elas, né? Eu acredito que ainda que não seja tão fácil ter baby boomers, por exemplo, nas operações, mas ali a operação, né, ali a partir da X, Y, Z, nós já Alfa temos também, a os Alfa aprendizes, também. né? Então, nós temos essas gerações. E nós não podemos entender que a maneira que eu vou falar, por exemplo, com a geração do meu pai, que é a geração X, é a mesma que eu vou falar com a minha geração, que é a geração Y, né? Eu falo que a geração do meu pai é uma geração que gosta de um olhar, né, direto, uma comunicação que seja muito específica, de preferência traga para uma sala, me diga o que você quer dizer, seja direto e específico naquilo que você vai falar. A minha geração, por exemplo, talvez queira uma comunicação um pouco mais rápida, um pouco menos informal. A geração Z, então, nem se fala. Se puder ser um feedback de 1 minuto e, de preferência, através de uma ferramenta, por exemplo, de vídeo ou tecnológica, é muito melhor. E que não seja depois das 18. E que não seja depois das 18, né? Então, assim, eu falo que o líder também ele tem que ter essa habilidade. A habilidade de, né, compreender. Saber compreender e saber como se comunicar com as diferentes gerações, né? Aprendam líderes. Existe uma importância fundamental em entender como as gerações atuam para que você, como líder, se destaque, né? Então, de fato, é algo que eu acredito muito e eu trabalho muito também nesse quesito. Você sabe que a tecnologia veio para mudar o mundo e está mudando o mundo, né? IA estreita, generalista, super inteligente, robôs, automação, indústria 4.0. Você, sendo um homem, né, de supply chain, de cadeia de suprimentos, você usa todos os elementos da tecnologia para o seu trabalho? A tecnologia em si, vamos falar, por exemplo, de inteligência artificial, ela veio para acelerar muitas situações de maneira, né, assim, muito, muito rápida e tem ajudado o nosso dia a dia de maneira fenomenal. Cada vez mais, quando nós falamos, por exemplo, de conceitos logísticos, a IA, né, ela vem se inserindo, seja através de canais omnichannel, seja através de gerenciamento de entregas, seja através até de ferramentas de gerenciamento de times. Nós já temos, né, ferramentas com esse tipo de habilidade. Além de, por exemplo, os inventários hoje em dia, né? Os nossos ainda são meio arcaicos, né? Eu estou falando da condição atual. A gente ainda faz de maneira muito arcaica. Mas eu, por exemplo, trabalhei em operações que a gente fazia inventário com drone e funcionava muito bem, né? Questões de automação no que diz respeito a estilos de armazenagem. Eu já vi diversos tipos, por exemplo, como shuttle, como transelevador, e nós temos, né, a tecnologia cada vez mais ganhando espaço. Isso são todos os pontos, né, que eu acredito que seja positivo. Mas nós também temos um contra aqui, né? Eu vi um estudo recentemente, por exemplo, que agora em 2024, depois que essa pesquisa ela foi realizada, notou-se que pela primeira vez, depois de uma sequência de anos, o QI do brasileiro apresentou um déficit, né? Esse é o ponto de preocupação. Por quê? Porque eu não quero generalizar e falar que todos os brasileiros são assim, mas nós temos uma tendência, né? Se as coisas elas são fáceis, é mais fácil ir pelo que é fácil. E aí talvez a gente esteja perdendo um pouco essa questão do esforço cerebral em alguns aspectos, de buscar conhecimento, porque se hoje, por exemplo, eu tenho uma dúvida, ChatGPT, eu vou fazer uma consulta, ele vai me dar todo um cenário, todo um histórico de um determinado assunto, e aquilo que talvez antes, né, para gente, que a gente tinha que abrir um livro, fazer uma leitura, fazer uma pesquisa mais aprofundada, já é algo que não é mais a realidade nossa, né? Então, existem muitos pontos positivos, mas existem aí os seus contras também. E eu acho que o líder tem essa necessidade de olhar isso com bastante cuidado para saber como fazer com que a equipe se utilize de todas essas ferramentas. Eu tenho um amigo que escreve muito bem, depois eu vou passar para você, que chama Williams Fiore, e eu acho que ele estava falando do analfabetismo funcional. Já ouviu falar, Já. né? Então, assim, eu tenho meu ensino, a minha MBA, a minha pós-graduação, mas quando eu converso com você, eu não sei nada, né, sobre.
Nossa, isso está dentro do mundo corporativo, isso já está dentro do mercado, né? Então eu acho que quanto mais um líder se prepara para toda essa situação, melhor resultado ele vai ter. Com certeza. Eu acredito muito nisso também, né? Eu digo que tudo se complementa. Soft skill, que são as questões comportamentais que nós temos, com as hard skills. E aí tem algumas pessoas que às vezes falam assim, nossa, mas aquilo que eu aprendi na faculdade eu não aplico no meu dia a dia. Não é uma verdade absoluta, né? Talvez você não aplique porque de repente você não aprendeu de certo como usar aquela ferramenta, de certo como usar aquilo no seu dia a dia, porque não existe, né, nada que nos seja ensinado que não tenha uma serventia. Não faz sentido isso. E aí entra essa questão do analfabetismo, né, funcional, que de fato, dentro do contexto corporativo, acontece muito. E é verdade, porque a aplicabilidade dessas teorias sempre foram mostradas que é possível. Só que você tem que encontrar a oportunidade de utilizá-las, né? Mas às vezes somos preguiçosos, não temos disciplina. Por isso que eu amo a filosofia japonesa, porque eu vejo, né, na Panasonic o quanto os japoneses estão lá, os diretores, trabalhando ali, senhorzinhos. Você fala do Baby Boomer, tem até, né, um senhorzinho trabalhando, mostrando que é possível, né, mesmo dentro dos seus 60 anos, 65 anos que ele esteja, mostrando que é resultado ali e que aquela filosofia, aquela cultura vale. Com certeza, com certeza. Olha, eu não sei, olha, 1 hora a gente falou, você acredita nisso? Já passou 1 hora. Passou 1 hora porque você tem tanta coisa boa para falar. Navegamos por todo esse caminho. Eu quero ter oportunidade da gente trazer outros temas mais específicos, algo que a gente possa levar para todo mundo, porque como você é um profissional que desenvolve pessoas, esse veículo, podcast, ele pode ser muito útil, porque nós vamos fazer alguns cortes, tudo, mas outros temas que ajudem lá aquele pessoal, olha o que ele está falando para mim, olha como eu ouvindo aquilo pode me transformar. Com certeza. Você é uma pessoa que transforma as pessoas? Todos os dias eu tenho essa oportunidade, não só nas pessoas, até na minha própria vida, né? Como eu disse aqui... A gente aprende com os outros o tempo todo, né? O tempo todo, né? A célebre frase que diz, né, que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? E o inteligente aprende com os seus próprios erros. Ora nós somos inteligentes, ora nós somos sábios, né? Mas todas as pessoas em si têm a oportunidade de oferecer algo. É nisso que eu acredito. E o que o Altenir olha para o futuro? Olha, Rômulo, eu vejo um futuro se desenhando de uma maneira que eu pensei e projetei para mim, não está dentro do tempo, né, previsto, porque eu tinha expectativas de alguns projetos com um pouco mais de idade, eles se anteciparam. E agora eu olho, por exemplo, para eles com um carinho muito grande, né? Essa questão de ter a oportunidade de desenvolver pessoas, de desenvolver líderes, de, né, mudar o dia a dia deles dentro do contexto, né, das operações, é algo que me fascina muito, né? Inclusive nós vamos conversar muito sobre isso, porque eu quero aprender contigo também. Não, eu quero que a gente vá fazer uma palestra juntos lá em Extrema, nós dois lá, porque assim, a forma como você conduz, a forma é um movimento, eu estou aprendendo muito. Eu passei a minha vida inteira sozinho e você acabou de comentar sobre isso. Quando a gente vive uma vida inteira sozinho, sem um parâmetro, sem uma referência, é muito difícil. Você constrói uma carcaça tão dura e é tão terrível porque você deixa de olhar coisas que estão acontecendo, né? Você acha que você está certo em tudo. E eu, nos últimos 2, 3 anos, eu estou mudando muito isso. O podcast está me ensinando. Eu fico perto de você, eu fico muito admirado, né? Assim, apaixonado. Eu falei, eu quero ser esse cara. Né? Eu quero também ser. Porque eu vou olhando os meus defeitos. Não que a gente não tenha, todo mundo tem, mas quando eu olho você imbuído em se transformar em uma pessoa melhor e fazer o outro ser melhor, eu fico completamente apaixonado. Foi por isso. Você fez uma campanha agora, e você se envolve com campanhas sociais. Com certeza. Era a cirurgia da Nayara. Foi. Você sempre... Eu sei que você leva isso para o LinkedIn e tal, isso todo mundo às vezes critica, que é uma rede, né, corporativa, mas eu vi que você estava lá, você conseguiu atingir o resultado? Qual era o motivo? Eu não conseguia atender. Atingimos, sim. Olha, Nayara, ela é uma pessoa do nosso círculo de amizade, né? E
Ela passou por um momento muito delicado esses dias, né? A vesícula dela estourou e teve que fazer um movimento correndo, porque devido à precariedade, né, do nosso sistema de saúde, talvez a fila de espera fosse algo não tão positivo naquele momento. E aí, quando ela trouxe essa demanda para nós, né, lá na nossa casa, nós, de pronto, né, nos prontificamos em ajudá-la. Temos dinheiro? Não, mas temos muitos conhecidos, temos oportunidade de fazer, né, coisas grandiosas dentro do nosso ministério ou com o nosso ciclo de amizades, com a nossa rede de network, por que não, né? E nós fizemos uma vaquinha, o valor era de R$10.000, não tem por que abrir aqui porque é público, né? E nós não apenas alcançamos o valor em 24 horas, como nós passamos o valor. Foram quase R$12.000 doados, né? Ela já fez a cirurgia, ela foi para casa hoje, inclusive, recebeu alta, né? Está se recuperando e recuperando muito bem, e é nisso que eu acredito, sabe? Se você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa, por que não fazê-lo? Por que não, né, se doar? Nunca é um resultado que é atingido única e exclusivamente por sua conta. Não, foi uma rede de apoio de todas as pessoas, né? Nós tivemos amigos dentro do contexto profissional que se envolveram com a causa, nós tivemos pastores, né, dos nossos ministérios que se envolveram com a causa, os nossos líderes se envolveram com a causa, e eu acho que é exatamente isso que nós temos que fazer como seres humanos, sabe? Se nós temos a oportunidade de ajudar, por que não ajudar? Né? Não é sobre o Altenir, naquele momento era sobre a Nayara, e ela precisava de algo, e nós movimentamos, e deu super certo, e eu agradeço aqui publicamente a todas as pessoas que fizeram uma doação. Foram mais de 200 doadores. Pessoas do LinkedIn, Romulo, fizeram doações. Por quê? Porque nós já temos, né, abre aspas, uma marca consolidada dentro do LinkedIn. As pessoas conhecem o nosso trabalho, sabem da seriedade que nós temos, né? E quando nós levantamos uma causa social como essa, dificilmente, com o nível de transparência que nós temos, alguém vai questionar alguma coisa. E ela não foi a primeira. Quantas e quantas vezes a gente fez movimentos como esse, né? Arrecadação de alimentos. Já chegamos a arrecadar mais de 15 toneladas de alimento em operações que eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer doação em 4 pontos diferentes da região e ajudar pessoas por um longo tempo. Cirurgia, essa não foi a primeira, né? Teve outros momentos, mas eu digo que isso não é em momento nenhum para que eu receba nenhum tipo de enaltecimento, né? Porque é única e exclusivamente para ajudar as pessoas, para fazer um bem para a sociedade. E a sociedade, às vezes, é um grupo ou é um indivíduo, né? E é nisso que eu acredito. E é por isso que eu me movo. Ajudar as pessoas, independente de quem seja. Se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer. Olha, você me ensina muito, tá? Porque me inspira muito, eu me sinto muito egoísta, em função das minhas fragilidades ou das minhas dificuldades. A gente acaba só mergulhando, olhando para a gente, né? Tipo, sempre fui pobre, então eu não tenho condições como pobre de olhar para o outro, né? Eu não tenho condições como pobre de contribuir, mesmo que seja com R$1. Então, assim, eu me envergonhei depois, porque era um momento difícil, eu via você no teu post, e ao mesmo tempo eu me senti uma vergonha de não contribuir ali, sabe? De falar, poxa, você só está mergulhado no seu problema? E olha o problema dessa menina que ele está falando aí, que é tão difícil, né? Isso não é o suficiente para você perceber que você não é o único ser com problema nessa terra? Então, eu aprendo, assim, eu estou muito, muito feliz. Diego Neves, que vai estar assistindo. Diego, não foi você que indicou, não. Ele é uma luz maravilhosa, tá, Diego? Ele é uma luz maravilhosa. E foi isso que fez me aproximar. E, assim, eu estou muito, muito feliz de ter te conhecido. E eu acho que as palavras que você trouxe para esse podcast hoje era tudo que eu queria ouvir, é tudo que todo mundo quer ouvir. Eu que agradeço, Romulo. Eu agradeço demais, né? Aproveitando o ensejo, Diego, aquele abraço, meu amigo. Vamos marcar alguma coisa, hein? Saudades. Vai ficar com ciúmes, porque na verdade... Macho, ele vai ficar na hora com ciúmes, porque ele queria estar aqui com a gente, mas tá tudo bem. Vai ter tempo, acho que vai ter oportunidade, sim. Mas assim, eu que fico extremamente feliz, Romulo. Como você disse, eu aprendo com todo mundo que eu tenho a oportunidade de sentar na mesa, né? Eu gosto muito dos momentos de mesa, Romulo. Acredite, eu aprendo
em todas as circunstâncias quando eu sento nela. E não só no contexto, por exemplo, espiritual, mas quando eu sento com profissionais que têm uma carreira consolidada, que têm algo a me ensinar, eu faço essa questão da escutativa para que eu cresça também. Vendo, né, o Rômulo conduzindo esse podcast, vendo aqui, né, a sua história de vida também, que nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho aqui no começo e um pouquinho antes do podcast, eu aprendo em todas as circunstâncias. E se todos, né, os seres humanos da face da Terra tivessem preocupados em aprender um pouquinho todos os dias, em ser melhor um pouquinho todos os dias, mais Nayaras seriam salvas, né, ou mais situações como essa seriam revertidas. É verdade. Bom, nessa câmera aqui, eu vou ter oportunidade, assim, eu quero que você me convide, quero que você me chame para suas ações e que eu, da próxima vez, não vou sentir vergonha de olhar para você e falar assim que eu também posso fazer alguma coisa. Então, não é uma justificativa, é um aprendizado, tá? Você me ensina. Então, eu espero que todo mundo que esteja acompanhado aqui tenha aprendido um pouco com você. Quero que a gente faça outras coisas juntos. E naquela câmera, eu acho que você pensa numa mensagem que você podia encerrar. Foram tantas coisas que você disse tão boas, que todo mundo vai aproveitar. Tem uma célebre frase do Richard Branson que eu gosto muito, né? Que diz assim: quando, né, uma oportunidade muito grande bater na sua porta e você não se sentir preparado para ela, diga sim e aprenda fazendo. Todos os dias nós temos a oportunidade de aprender coisas novas. Todo dia nós temos a oportunidade de ser luz para alguém. Todos os dias nós temos a oportunidade, né, de fazer algo por alguém. Então, se um dia a oportunidade, né, de ser luz na vida de alguém bater na sua porta, lembre-se, né, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Olhe para as pessoas com um carinho como você estivesse olhando para você mesmo. Porque você pode ser a resposta para alguém. Alguém pode estar, né, em um momento crítico esperando apenas uma palavra que pode ser através de você. Excelente. Te agradeço demais por você estar aqui. Espero que a gente tenha outra oportunidade. E você que está aí acompanhando o Mask TV, vou pegar a frase dele. Se você puder ser a luz na vida de outra pessoa, faça isso. Você está sendo uma luz para mim hoje. Te agradeço muito. Eu que te agradeço. Prazer, viu? Igualmente. Estou muito feliz. Até o próximo podcast. Obrigado por estar aí.